Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje nós temos a honra de receber aqui como nossa convidada para uma conversa a Maria Lúcia da Silva. A Maria Lúcia é psicóloga e psicanalista, ela é especializada em trabalhos em grupo com recorte de gênero e raça. Ela é diretora do Instituto AMA Psique e Negritude, aqui de São Paulo, e coordenadora geral da Articulação Nacional de Psicólogos Negras e Negros, e pesquisadoras e pesquisadores e empreendedora social da Ashoka. Maria Lúcia, obrigadíssimo por estar aqui conosco hoje. É um prazer, Rafael. Eu só faria uma pequena correção. Hoje eu não sou mais diretora do Instituto AMA. Isso se deve a Emiliano e mais uma trupe que está lá com ele. Ao longo desses últimos 2 anos, eu tenho passado dessa posição de gestão para a posição de conselho consultivo. Então, hoje eu estou no conselho consultivo do Instituto AMA. Entendi. Bom. Sabe que a gente sempre tem que ceder lugar para os mais jovens, né? Muito bom, e você tem uma equipe de jovens ali te acompanhando no AMA que é incrível, né? Tem muitos amigos. São potentes. Sim. Eu ia começar, Maria Lúcia, te pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, né? Que passa pelo ativismo, pelo movimento negro, até a psicologia, a psicanálise, e pedir para você também contar um pouco como a questão racial apareceu ou não apareceu nesses primórdios aí do seu percurso, da sua trajetória psi. Então, eu diria que ela sempre esteve presente, né? Como uma mulher negra, né? Das classes populares, das classes humildes, ela sempre esteve presente. Mas ela só aparece como nomeação, como, então isso é racismo. Eu tinha 20 e tantos anos, eu trabalhava no metrô, quando eu fui abordada, né, por 2 ativistas, e que eles me foram dizendo e contando o que era o racismo, o que era ser negro no Brasil. Esse é um momento importante para mim, porque é um momento de ressignificação da minha história, de compreensão dos processos que eu havia vivido e que então não tinha um nome. Então, eu acho que esse é um momento importante, acho que esse é um momento importante de uma maneira geral para negros e negras, quando você consegue, a partir dessa compreensão do que é o racismo, você consegue ressignificar e renomear experiências que você viveu. Então, isso para mim acontece década de 80, 85 por aí, né? E aí começa o meu ativismo, né? Começa na universidade, quando, no 13 de maio, até então, a data significativa para nós era 13 de maio, né? Na década de 80, 90, a gente faz essa passagem para 20 de novembro,
mas eu me lembro muito bem quando eu organizei toda uma atividade na universidade e fui proibida pelo diretor de trazer o tema do racismo para discussão. Esse é outro momento de impacto que eu também vou olhando, né? A minha volta na universidade, com os professores, com os temas da ausência de qualquer que seja menção, elemento, discussão sobre esse tema. E, concretamente, nessa época no metrô, eu também começo a nomear a minha posição dentro da instituição, porque eu desempenhava uma função quase que de direção e, no entanto, eu ocupava uma nomeação que não condizia, né, com a atividade, com o trabalho que eu fazia. Então, esse também é um momento de rompimento, porque eu saio do metrô, faço um rompimento, porque ali, concretamente, eu compreendi que eu não teria como sair do lugar estabelecido para ocupar um lugar, né, de acordo com as minhas competências. Então, esse é também um momento importante para mim. E daí é quase impossível parar, porque nesse momento, década de 80, eu fazia parte já do movimento negro, né? Esse é um momento também que eu conheço Frantz Fanon, embora não conheci Frantz Fanon na sua dimensão psíquica, psicanalítica, mas conheci um Fanon revolucionário, porque ele, de alguma maneira, ele foi a base que nos conduziu na década de 70, né, para fazer essa mudança de um movimento culturalista para um movimento eminentemente reivindicatório. Né? Então, a psicologia, a psicanálise vai passando por esses momentos ainda muito iniciais, né? Me lembro, por exemplo, de dois autores muito importantes para mim nessa trajetória, porque eu fui aluna da Marlene Guilardo, que foi a primeira presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Ela me orientou num trabalho que eu fiz na época, né, a partir da experiência dela com instituições. Então, esse momento, dois autores foram importantes para mim. Lapassaad, a partir da análise institucional, né, porque a gente estava num momento na universidade onde a gente precisava fazer escolhas e a universidade não abriu espaço, então a gente fez todo um processo, um movimento na universidade. Eu era representante de turma, sentava com professores e a direção, e utilizamos muito Lapassaad, eu e minha companheira Cristina, como um orientador que nos ajudou a fazer um enfrentamento na universidade em relação às reivindicações que a gente tinha. Então, esse é um autor. E um outro autor que foi apresentado pela Marlene Guirado foi Betterheim, né, com análise dos contos de fada, e Simbiose e Ambiguidade, do José Blecher. do Blecher, né? Uhum. Então, são autores que vão me ajudando de alguma maneira, né? Porque depois eu vou me constituindo como uma pessoa que trabalha com grupo, e esses dois autores, tanto Lapassaad como Blecher, me ajuda nessa minha trajetória. Então, acho que é por aí o meu início de carreira em algo que eu só muito mais tarde vinha poder nomear, né, como psicanálise. Entendi. Muito legal você lembrar da Marlene. Ela também foi minha professora, uma pessoa muito querida. Muito. Super nativa lá, uma pessoa muito, muito legal. E deixa eu te fazer também mais uma pergunta também sobre a trajetória. Você mencionou agora, né, que você trabalhava no metrô, nesse momento em que te abordaram, né, e
enfim, uma certa clareza aí da questão racial aparece para você. E me chama a atenção, né, pensar nisso no metrô. Eu lembro que você comentou algo parecido na sua entrevista naquele canal Psicanalistas que Falam, né? Você falou também ali que você trabalhou como costureira. Chama atenção porque são trabalhos também que, em geral, são os ofícios, né, em que os trabalhadores não costumam chegar ao tratamento psicanalítico, né? E como que você entende que esses trabalhos atravessaram a sua prática e a sua experiência como clínica, né? É anterior ao seu trabalho clínico, mas como atravessou? Pois é, como eu disse ali, eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, eu estou com 71 anos hoje. Então, eu tenho quantos anos de trabalho, Rafael? Me ajuda aí, porque a memória já foi. Preciso fazer as contas aqui também. 64 anos, né? Obviamente que houveram momentos em que eu só estudava, mas isso era muito pouco. Mas eu acho que é importante a gente se dar conta que o sofrimento psíquico ele é muito recente para as classes populares. Não que ele não existisse, mas a nomeação, a consciência da demanda ou a consciência do sofrimento, ele praticamente não existia, porque inclusive nossas famílias não tinham recursos internos e formativos e recursos materiais, obviamente, né, para poder nos apresentar a isso. Eu me lembro de momentos, quando eu fiz o colégio, eu fiz normal, né? E eu me lembro de um momento muito crítico na vida que eu estava passando e que era muito difícil, depois eu consegui nomear que eu estava vivendo um processo de depressão, e um processo de depressão bastante intenso, e que fui muito ajudada por uma amiga que morava perto, minha vizinha, e por uma professora, em que ela sistematicamente me chamava, conversava comigo e dizia para mim que eu estava sofrendo, que eu precisava falar. Então, era muito longe, era muito. A gente tinha muito pouco acesso à informação e e sem direito, né, a algo que, por sinal, deveria ser por direito de todo mundo. Isso vai acontecer quando entro na universidade, quando entro na faculdade. Não é por acaso que vou escolher psicologia, né? Não só por isso, mas por muitas outras razões. Mas não tínhamos, né? Uma família muito humilde, a gente não tinha acesso, não tinha conhecimento. E, na maioria das vezes, como também fazia parte do dito popular, depressão em muitas residências era sem vergonhice, era você não quer trabalhar, você está com preguiça, né? Então, eu diria que é muito recente as classes populares se apropriarem, se derem conta de que existe sofrimento e de que esse sofrimento tem um lugar que pode cuidar. Sei lá, 20 anos, não mais que 30 anos, se for 30 anos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. É a faculdade que vai dando essa dimensão e daí para frente. E na faculdade já eu me dou conta que para fazer o curso a análise era fundamental e aí eu inicio o meu processo analítico aí em 1983 e que dura até hoje, com alguns intervalos, com algumas férias. De fato, né, o reconhecimento do sofrimento passa um pouco pelas condições sociais, né, de nomeação, de entendimento, né, do que está acontecendo e quando essas condições de nomeação estão suspensas, né, aquilo não tem um destino, né, não tem um... Não tem, você não tem, você procura, mas você não tem. Que eu acho que isso
a gente pode fazer um link também com o sofrimento produzido pelo racismo. Durante muitos anos, a fala era: o negro tem baixa autoestima, mas não havia uma consciência de que o racismo produzia sofrimento. Também é recente essa compreensão de que racismo produz sofrimento, e se ele produz sofrimento, é preciso que você abra espaço para que isso seja visto, isso seja reconhecido como sofrimento. Primeiro, não existia. Segundo, não era reconhecido nem por quem sofria e nem pela sociedade de uma maneira geral. Eu diria que quando nós fundamos o AMA, em 1995, foi a primeira organização negra que nomeou que racismo gerava sofrimento psíquico, e nos colocávamos como psicólogas, ativistas, pensando esse tema. Obviamente que não foi em 95 que isso foi nomeado, mas o que eu estou querendo dizer é que é década de 90 que a gente começa a nomear o sofrimento produzido pelo racismo como sofrimento psíquico, né? E começamos a pensar em estratégias e em cuidados, né, com o grupo. Interessante, porque também uma coisa que eu queria te perguntar, um pouco, né, a gente tem um conjunto aí de precursoras e precursores aí, né, desse tipo de trabalho que, de alguma maneira, fundam, né, o campo que propicia, né, o surgimento do AMA, né? Tô lembrando, você mencionou o Fanon, acho que é um autor incontornável, né? Mas eu me lembro também das nossas produções locais, né? Neuza Santos Souza, nos anos 80, e Lélia Gonzalez, na virada dos 70 para os 80. Zildinha, 90, Zildinha Batista Nogueira, é verdade. Então, né? A Lélia, eu não conheço a Lélia que discute psicanálise. Eu conheço a Lélia ativista feminista, né? Na discussão do lugar e do papel da mulher na sociedade brasileira. Eu não me aproximo, vou me aproximar dessa discussão mais recentemente. Mas a Neuza Santos, sim, em 83, ela lança o livro dela. Na verdade, eu acho que eu fui acessar a Neuza, mas no final de 80, porque também o que ocorre? A década de 80, ela foi uma década em que eu estava inteiramente no ativismo, né? E estava no ativismo trabalhando com o tema de gênero, mulheres negras e racismo. E eu iniciei a clínica em 84, mas de 85 até 90 foi um afastamento da clínica para estar no ativismo, foi onde, de fato, a questão de gênero ela se introduziu na minha vida. Porque há uma discussão, né? O que chega primeiro é gênero ou raça? Para mim, o que chegou primeiro foi raça, foi me reconhecer como negra e, num segundo momento, poder articular a questão do racismo com a questão de gênero. Então, entre 85 e 92, 93, eu estava no ativismo pensando gênero. E, obviamente, que teve um momento que foi um momento mais de fazer política de gênero, não associada à questão da psicologia, e mais no final de 90, numa experiência que eu tive de contato com um grupo de mulheres negras americanas, é que eu começo a entrar no campo da psicologia e particularmente no campo dos grupos, trabalhando com um grupo que isso foi 89, 90, 91 e 92, que eu realizo uma experiência de coordenação durante 3 anos, 90, 91, 92,
com um grupo de mulheres negras a partir de uma experiência de um projeto americano, que era um projeto de saúde, era Projeto Nacional de Saúde das Mulheres Negras. Eu fui para lá, conheci a metodologia, conheci o trabalho do grupo, participei de um seminário grande de mulheres negras que foi muito impactante para mim, porque eu dizia na época, a gente só não fala a mesma língua, porque as experiências elas são as mesmas, as dores são muito similares, os impactos, as queixas, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver trabalhos com grupos. E que eu fico pensando, porque nada é por acaso, né? Eu sou a 13ª filha de pais casados 2 vezes, então eu tive que batalhar afeto, porque ser a 11ª não é qualquer coisa. É muita gente na frente batalhando por afeto. Então, talvez o grupo também tenha entrado na minha vida, porque ele já fazia parte, né, há muito tempo, né? Que interessante. Sim, sim. Pois vou pedir para você contar um pouco assim do que foi essa sua experiência desse contato com esse projeto de saúde para mulheres negras, e conta um pouco também como é que, depois eu volto para outras perguntas, mas conta um pouco também como é que foi essa experiência desses anos, na virada dos 80 para os 90. Então, esse projeto, ele era um projeto, ele chamava Projeto Nacional de Saúde das Mulheres Negras. Ele tinha sua sede em Atlanta, mas as mulheres estavam organizadas em todos os estados americanos. E eu tive um primeiro contato, que foi em 89, que eu fui para Atlanta e passei 15 dias entre Atlanta e Nova York, aonde eu participei de um workshop, a gente chama aqui workshop, né, com 200 mulheres, onde eu experimentei a metodologia do trabalho, que era uma metodologia que a gente pode dizer de testemunho da sua história, né? E a partir dos testemunhos, você, em grupos, você tinha uma coordenação que não precisava ser necessariamente psicóloga, mas tinha toda uma metodologia de condução de grupo e que possibilitava a escuta, porque fundamentalmente o que estava em jogo era a escuta, como cada uma poderia escutar a história da outra, e a partir dessa escuta, quais eram os pontos de identificação, quais eram as semelhanças por um lado e por outro lado, quais as resolutividades que de alguma maneira as mulheres tinham encontrado, e por outro era um grupo que se constituía para sustentar determinadas experiências de determinadas mulheres do grupo. Então, como aquele grupo poderia sustentar, inclusive, mudanças necessárias que as mulheres traziam e que não tinham recursos psicológicos, né, digamos assim, para sozinha fazer essa mudança. Essa era a proposição do grupo. Os encontros, fiz essa experiência em Atlanta, depois tive uma outra experiência em Nova York com elas, e depois voltei dali um ano para uma reciclagem, mas quando eu volto para o Brasil, eu já implanto um trabalho com mulheres negras a partir dessa metodologia. E durante os 2 próximos anos, fiz um trabalho com mais 9 mulheres que eu fui identificando como pessoas possíveis de trabalhar com o grupo, e junto com isso, com supervisão. Inclusive, alguns trabalhos que a gente fazia, a gente tinha supervisão ao lado mesmo, nos acompanhando na nossa atuação, para poder nos ajudar no processo de condução. E esse foi um trabalho que durou quase 3 anos,
que foi desenvolvido em média com umas 100 mulheres que nos encontrávamos quinzenalmente e o projeto se chamava Construindo Nossa Cumplicidade e que sistematicamente havia uma estratégia de formação para as mulheres que conduziam os grupos e anualmente os grupos todos se encontravam, cada mulher tinha no seu grupo por volta de 8 a 10 mulheres, e anualmente a gente fazia um retreat, né? Escolhia um tema, íamos para algum lugar, passar o final de semana, sexta, sábado e domingo, numa experiência mais aprofundada, temas como sexualidade, temas como autoestima, enfim. Esse foi o meu início do grupo. Tive muito como base de sustentação teórica e de supervisão um grupo da bioenergética, mas um grupo bioenergética e meio haitiano também, então já estava ali, né, meio sustentada por Reich, pela concepção haitiana, e que foi minha primeira experiência com o grupo. E saindo desse trabalho, aí de 92 a 95 estive mais ausente, em 95 fundamos o AMA e os nossos primeiros anos de trabalho foram anos onde os grupos eram a sustentação, né? Era um processo contínuo de trabalho, tínhamos diferentes abordagens, éramos 4 fundadoras, uma era junguiana, outra era da bioenergética, outra era de uma psicologia mais transpessoal, e eu que estava ali com bioenergética e psicanálise, que eu tinha as minhas supervisoras da psicanálise e da bioenergética. Então fazíamos grupos juntas, separadas, né? Mas o começo do ano foi uma ação que passou fundamentalmente pelos grupos. Não sei se respondi sua pergunta. Não, claro, porque de alguma maneira a gente também está tentando mapear aqui no nosso projeto o atravessamento, né, a presença das psicoterapias e das psicanálises de grupo no Brasil, porque elas de fato a gente conversou um pouco com o Jorge Broid, depois um pouco com a Emília também, para tentar mapear isso, né, porque isso mobilizou uma série de iniciativas, né, em vários lugares, né, a gente está pensando aqui em São Paulo, né, mas a gente está querendo mapear mesmo isso, e é bem interessante você contar isso, e também o Reich, né? Como o Reich foi importante, né? Uma espécie de iniciativa clínica, menos engessada, né? Com um espírito mais, sei lá, progressista, não sei como chamar, mas, né? E lembrando que na década de 80, o que disseminou no Brasil, pelo menos que eu tenho lembrança, eram os grupos, eram as clínicas Tavistock, eram as experiências com respiração holotrópica, era RPG, enfim, eu transitei por todas essas experiências de experimentação pessoal, né? Não de aplicação, mas de me submeter. E que foi um momento muito frutífero e que depois parece que os grupos deixaram de existir magicamente. Né? Eu acho que teve um boom e depois deixou de existir. A gente via muito pouco, ele não tinha uma presença muito grande. Isso eu acho interessante. Talvez, não sei, com a psicanálise entra mais forte na década de 90, não sei, eu não tenho muito essa ideia do que substitui esse boom, né, depois da década de 80, década de 80 fundamentalmente, para mim. Sim. Não, enfim, também estamos tentando mapear isso, né? De fato, teve um momento áureo assim da psicanálise, das psicoterapias de grupo. Depois isso vai perdendo mais espaço, ainda existe, né, claro,
Mas daí a importância de reconstruir essa história, né, para tentar entender o que foi, afinal de contas, acontecendo. Né? Bem legal. E bem legal ouvir também que o AMA nasce em 95 também com uma proposta fundamentalmente de grupo, né, com abordagens diferentes, mas quando a causa, né, quando o projeto é maior do que a diferença teórica, né, muito legal. E deixa eu pegar essa deixa, Maria Lúcia, para te perguntar um pouco também sobre a sua trajetória aí do ponto de vista mais individual, que foi das análises, né? A gente, eu ouvindo a tua fala de novo lá no Psicanalistas que Falam, você menciona, né, a importância que teve a sua análise com a Joana Wilhelm, que tem uma trajetória super importante aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? E te ouvindo lá, lembrei um pouco de uma discussão que está em voga hoje em dia, que é essa discussão sobre possibilidades ou impossibilidades dos psicanalistas brancos escutarem pacientes negros. É um tema sempre super delicado, né? Mobiliza muitos afetos, né, de todas as partes. E aí eu ia te perguntar uma coisa, enfim, você anunciou um tanto lá, mas que acho que vai ser importante para a gente pensar aqui, que você acha que é importante pontuar que a sua analista, a Joana, era uma mulher branca? Né? Eu não tive outra a não ser analistas brancos, né? E não tive, não que eu não desejasse, mas porque eu não achei, por um lado. E por outro lado, eu tive boas analistas brancos, que foi difícil ouvir a questão racial e que eu precisei perder um tempo grande do meu espaço analítico para fazer o letramento racial com as minhas analistas. Isso não aconteceu com a doutora Joana, mas aconteceu com as analistas anteriores que eu fiz, particularmente com a minha primeira analista, que eu fiquei 5 anos com ela. Porque, veja, o fato da psicanálise ter como instrumento fundamental a escuta não significa que eu escute, de fato, o que o sujeito está sendo atravessado. Porque a escuta do analista está atravessado pela história dele, pelo pertencimento dele, pela classe, pelos interesses, enfim, pela sua racialidade. Então, eu diria que talvez eu pudesse ter avançado mais em alguns aspectos se eu tivesse uma analista que pudesse, de fato, escutar o que eu estava falando. Porque escutar os atravessamentos não significa eu ter que dizer, eu sofri racismo hoje, né? Mas significa ela poder escutar nas interfaces, nas sutilezas, na forma como eu trago, na forma como eu refiro, o que dali tem a ver com o meu pertencimento de raça, de classe, de gênero, enfim, com os diferentes marcadores que eu estou. Então, eu acho que todos e todas podem ouvir, todos e todas. Mas para isso é preciso estar implicado no tema, ou ter compromisso. Não é compromisso, eu sou compromissada com isso. Precisa estar antenado, precisa aprender da realidade, precisa saber da história do país que ele está, precisa ter implicações políticas e sociais para a escuta dele ser uma escuta que, de fato, possa assinalar temas que você sabe, você como analista, a gente leva coisa que o analista escuta, mas que a gente não está escutando, né? O analisando. É por isso que a análise existe, né? E por isso que do pressuposto é eu falar sem censura, porque quando eu falo sem censura, eu falo coisas que, em tese, eu não me apropriei ainda do que eu estou falando. Para isso, o analista precisa ter escuta para isso.
E as experiências, né, concretas e reais que negros e negras têm tido nos consultórios com analistas brancos têm sido difíceis, né? Têm sido atravessadas por um trabalho que o analisando tem que fazer com o seu analista. É muito trabalho, Rafael. Agora, eu acho que os analistas brancos precisam trabalhar a sua escuta, porque não basta querer escutar. Precisa investigar, precisa ler, precisa estudar, precisa apurar e, fundamentalmente, precisa estar alinhado, né, com o que está acontecendo na vida, no mundo, né? Agora, eu não sou defensora de que só preto escuta preto, de que se não for com um homem ou uma mulher negra, ele não vai saber entender. Até porque não significa que todo negro ou negra tenha escuta afinada e tenha preparo suficiente para poder dar conta do que chega no consultório. Assim como para os brancos também, isso vale para qualquer pessoa. Então, eu sou pelas relações raciais, né? Relações raciais pressupõem que todo mundo é racializado. Mas eu tenho, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma crítica à psicanálise. Eu não sei se é a psicanálise ou se são aos psicanalistas, talvez aos psicanalistas brancos brasileiros de uma maneira geral, né? Guardadas particularidades, acho que nem todo mundo é igual a todo mundo, mas há acho que estamos quebrando isso cada vez mais, estamos podendo, ao fazer a crítica à psicanálise, isso atinge os psicanalistas e com isso eles começam a estar mais atentos, mas acho que é preciso atenção. Sim, totalmente de acordo, é verdade. Penso também, né, enfim, a partir dessa sua resposta, num tema que acho que é bastante sensível, né, que é a questão da formação de analistas, né, porque os pacientes negros, por mais que cheguem, né, à análise, vão fazer ali as suas análises pessoais, encontram muita dificuldade, né, em realizar a formação, em Sim. tornar psicanalistas, né, como você pensa essa dificuldade, né, o que a gente pode, né, a gente pode fazer análise, mas porque parece tão mais difícil, né, para um paciente negro ou negra se tornar analista. Então, primeiro, porque a psicanálise ela está dentro de um quadro e de uma classe com poderes aquisitivos que permite que ela estude segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã às 14 da tarde. Nós não. A gente levanta todo dia e trabalha 8 horas por dia, né? E não dá para fazer psicanálise, fazer o curso de psicanálise à noite, como a gente faz as universidades privadas, porque também as públicas não são postas para isso, né? Então, há um elitismo. Ela é muito cara, portanto, ela, de saída, ela já diz para quem ela está oferecendo o seu serviço. O preço determina o público. Eu posso comprar um Fusquinha ou eu posso comprar um Toyota, né? Então, isso tem a ver. Então, é preciso que a psicanálise se repense como instrumento, porque, veja, ela é um instrumento potente de transformação, mas ela não pode servir só para um terço da população. Ela precisa abrir espaço para que todo mundo possa ter acesso. E aí ela precisa se repensar. Então, nesse sentido, muitos negros e negras querem fazer psicanálise. Mas, bicho, é difícil pagar R$1.000 por mês de curso, ter que estudar durante o dia e ter que fazer uma análise caríssima. E tem analista que não é sensível
eu fiz os anos que eu estive com a doutora Joana, ela foi maravilhosa para mim, ela foi muito importante na minha vida, porque a doutora Joana que me ajudou a me nomear enquanto psicanalista, né? Porque um dia ela disse para mim, mas por que você não é psicanalista? Eu falei para ela, como assim? Ela falou, você pensa como psicanalista. E a minha vida inteira, as minhas supervisões, sempre foi no campo da psicanálise, os grupos de estudo que eu fiz na psicanálise, né? A minha formação, ela é no campo da psicanálise, mas veja que o imaginário, a distância da psicanálise é tão grande que muitas vezes ela não cabe no nosso imaginário. E se ela não cabe no meu imaginário, é possível que ela não caiba no imaginário de muitas outras pessoas. Agora, é só negros que não podem fazer psicanálise? Não, brancos pobres também não podem. Né? Mas é que eu estou falando de um lugar específico. E que para isso ela vai precisar se repensar. Perfeito, acho que muita coisa para a gente trabalhar na psicanálise para que ela chegue à altura, né, desse compromisso que ela precisa chegar. Estou totalmente de acordo e é interessante porque é algo que acontece, se desdobra há tanto tempo e tem efeitos até hoje, né? Até hoje, tudo que você está falando é absolutamente contemporâneo, né? Sim. E eu acho tão interessante porque eu acho, por exemplo, que padres e pastores leem a Bíblia do jeito que lhes interessa. Eu acho que assim também é com a psicanálise, porque eu acho que Freud nos ofereceu uma experiência muito diferente, muitas vezes, do que a gente encontra hoje na atualidade, com a forma como os psicanalistas se colocam, na forma como eles leem a Bíblia. Então, obviamente, como nós somos humanos, muitas vezes nós vamos ler a Bíblia de acordo com os nossos interesses. Mas não é por acaso que as clínicas públicas só aparecem agora, né? E aparecem agora porque essa é uma pergunta. Me parece que o momento pede um olhar para a gente poder entender, então, como é que lá no começo de 1900 já as clínicas públicas já estavam postas, já isso acontecia. Como é que a gente pensa a questão do dinheiro na análise? Que sentido tem esse? Enfim, acho que tem coisas aí para a gente seguir trabalhando. É o que nós estamos tentando mapear aqui no nosso É, projeto. é. E deixa eu aproveitar essa brecha também para te perguntar, pedir para você, na verdade, contar a respeito dos trabalhos que você desenvolveu. Se eu entendi bem pela sua entrevista justamente lá no Psicanalistas que Falam, uma atuação junto ao Estado, à Prefeitura. Me conta um pouco como é que foram esses trabalhos, se havia interlocução com os psicanalistas da época ou não. Conta um pouco para a gente. Então, 2001, entre 2001 e 2006, teve um projeto internacional que o Brasil fez com a Grã-Bretanha, com uma instituição de lá chamada de FID, em que a perspectiva era trazer um conceito para o Brasil e, a partir desse conceito, a gente poder pensar o racismo institucional. Então, era um projeto com duas experiências. Uma experiência era um case no campo da saúde e outra experiência era junto a duas prefeituras municipais, uma de Salvador e outra de Recife, para poder fazer um trabalho onde pudesse identificar o impacto do racismo institucional. Até então, 2000, o que vigorava era individual. Eu fazia algum ato de racismo dentro da instituição, a responsabilidade era do sujeito. Esse conceito ele vai dizer que dentro da instituição, né, a instituição ela é responsável
Portanto, o racismo tem a ver com a falta de cuidado da instituição de prover condições materiais para a não existência de discriminações. Então, tinham várias atividades. Entre as atividades, tinha uma atividade que era um trabalho que a gente fazia durante 3 dias, com grupos, com representações de todas as secretarias, aonde eu construí um módulo. E nesse módulo, uma das perspectivas era você poder pensar a implicação do sujeito no processo do racismo. Não era só trazer o conceito, mas era instituir algumas dinâmicas, alguns trabalhos onde ele pudesse se perceber qual era a dimensão dele naquele processo. Então, esse foi um trabalho importante, que a gente mapeou toda a secretaria, toda a prefeitura de Salvador, trabalhamos com todas as secretarias, fizemos um trabalho específico com o campo da saúde, fizemos um trabalho em Recife, eu não trabalhei na prefeitura, mas eu trabalhei com o Ministério Público de Recife. Inclusive, é o único Ministério Público no Brasil que tem um GT de racismo incorporado na estrutura do Ministério Público. E esse foi um trabalho, a gente fez um livro, inclusive, publicou a metodologia, que era uma metodologia que propiciava que o sujeito se implicava no processo e que, portanto, ele tinha uma dimensão do seu papel como alguém que mantém o racismo, né? Então, esse foi um trabalho grande que durou, enfim, que nós fomos o Brasil inteiro fazendo, ele era um case, né? Teve publicação depois, a própria prefeitura fez uma publicação, planejamento, uma proposta, inclusive, que aí foi difícil o prefeito aceitar, porque a gente foi vendo todas as escalas em que o racismo se manifestava. Então, inclusive, tinha uma proposição de você... dos colaboradores ou dos serviços que você utilizava, eles terem determinados critérios para eles poderem participar dos processos, critério de gênero, de raça, enfim. E a gente ia mapeando como se davam essas discriminações no interior do trabalho, nas relações entre trabalhador-trabalhador, entre trabalhador e gestor, entre gestor e, enfim, em todas as linhas. E essa foi, e aí publicamos um livro junto com o DFID, o PNUD, enfim, que foi um livro que rodou o Brasil e que trouxe o conceito de racismo institucional e que fez uma mudança de qualidade no olhar e na análise do racismo. Então, faz uma mudança de você pensar o racismo no campo individual para poder pensar o racismo institucional. Então, nós do AMA fizemos parte desse processo, e pelo AMA estive eu em muitas oficinas, mas esteve outras pessoas, esteve Jussara, Clélia participou de algumas oficinas, então a gente também foi trazendo outras pessoas para participar. E teve várias fases, teve nível municipal, depois teve nível estadual. Então, isso desencadeou um trabalho que foi um trabalho nacional, né? E com uma metodologia acessível. Não sei se todo mundo era acessível na reprodução, mas pelo menos para nós que estávamos aplicando, era muito evidente. Então, a gente usava cartas anônimas, por exemplo, onde a pessoa ficava à vontade para poder escrever e onde ela manifestava como se dava o racismo, como é que ela se comportava, por que ela não gostava, que obviamente ela dizia, eu não digo que eu sou racista, mas como ninguém sabia quem é que escreveu o quê, era possível haver uma declaração de que eu não gosto de preto mesmo, porque eu acho preto fedido, porque eu não vou permitir nunca que meu filho e minha filha case com... Enfim, a gente tinha um texto, modelo que orientava o que a pessoa deveria escrever.
Então, essa foi uma experiência importante que ela foi se aprimorando, né? E hoje a gente continua fazendo esse trabalho dentro dessa premissa, mas com outras estratégias, com outros instrumentos, mas ela tem um viés psicológico, um viés analítico que diferencia de outros trabalhos que outros grupos fazem. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas eu estou dizendo que ele é diferente porque ele tem um recorte que passa por você trazer o inconsciente para ele se manifestar de alguma maneira. E continuo fazendo. Vários lugares que a gente vai passando, e agora mais do que nunca, com essa discussão das organizações e da necessidade de você ser antirracista, não basta ser contra o racismo, precisa ser antirracista. As organizações têm buscado olhar para dentro para poder fazer uma mudança na estrutura das instituições. Então, a gente tem feito esse trabalho, que é um trabalho bastante interessante. Eu gosto de fazê-lo, apesar de já estar cansada de trabalhar, né? Não, mas que bom que você continua fazendo, e acho que fica um desafio aí, você comentou no comecinho, né, de passar o bastão para os jovens, né? Ah, Fica, estamos passando. fica um desafio para os Emiliano, jovens recuperarem, Emiliano que eu diga. fica o desafio para os jovens recuperarem essa história, esses documentos, É, né? Trabalhos tão é. interessantes. E dentre eles tem um que eu tive acesso, o Emiliano lembrou dele quando a gente estava preparando o roteiro aqui para conversar com você, que é um capítulo do livro que saiu pela Clínica do Testemunho do SEDES, que você escreveu com a Jussara Dias, né? Chama Por Isso. uma Clínica Interventiva contra o Racismo, né? Que é um trabalho muito interessante. Você descreve um pouco, né, um trabalho clínico mesmo com jovens negros universitários, né, que expressavam essas dificuldades. Tem a ver um pouco com o que a gente falava, né, não só do racismo institucional, óbvio, né, mas desse elitismo, né, do cotidiano universitário, né, essas práticas de exclusão, desvalorização, né, como você menciona, a sensação de não pertencimento, também Uhum. tão atual, né? E a gente lendo esse texto, entendemos isso daí como um exercício de clínica pública, né? Você entende que essa é uma experiência de clínica pública? Sim, com certeza. Porque, inclusive, é um sofrimento produzido pela instituição, né? Pela forma como a instituição recebe ou não recebe, né? A forma como ela acolhe, a forma como ela destrata esses jovens, considerando eles menos. E que é um trabalho que deve ser demandado para que as instituições públicas o façam, as clínicas, escolas das USPs da vida, né? Há pouco compromisso e pouca experiência nesse campo. E essa é uma reivindicação nacional de jovens estudantes negros universitários, particularmente das universidades públicas. Então, esse é um trabalho que com certeza faz parte dessa dimensão de uma clínica pública, mas que ela precisa ganhar capilaridade. E o tema, né, porque o tema do sofrimento psíquico na universidade, que vai se acumulando com as opressões que esse jovem vai vivendo no cotidiano, né, no trabalho, na vida, na escola, merece um olhar. Sim, fundamental, fundamental, né? Olha, Maria, se a gente está chegando um pouco aqui no final da conversa, não queria deixar de te fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos e todas que nós convidamos aqui, né?
que é justamente o nosso projeto é mapear a história das clínicas públicas no Brasil, né? E eu ia te fazer a pergunta um pouco inspirado pela última conversa que a gente teve com a Dodora, a penúltima, na verdade, que nós tivemos com a Dodora, porque ela lembrou da importância de incluir o combate à tortura, né, na agenda das clínicas públicas de psicanálise. E aí, conversando também com o Emiliano, a gente estava se lembrando, né, que as principais vítimas da violência policial no Brasil são os jovens negros periféricos, né, vítimas de tortura nos mais diversos níveis, física e psicológica. E aí a pergunta que nós fazemos para todos e todas que vêm aqui é: o que você entende por clínica pública de psicanálise, inspirada aí também pelo que você contou nas suas duas últimas falas, né? E como que você entende que as clínicas públicas de psicanálise devem se engajar na luta antirracista? Então, eu entendo clínicas públicas poder pensar não só a dimensão pessoal do sujeito que acolhe, mas a dimensão social, pública e política que determinados marcadores produzem em determinados grupos, né? Então, nesse sentido, a experiência que foi feita com o tema da tortura, ela se constituiu numa clínica, eu acho que ela se constitui numa clínica pública quando ela pode pensar que a ditadura foi uma violência de Estado e que, como violência do Estado, o Estado deve prover condições para que você possa se refazer de uma experiência traumática. O que me chama a atenção, que não se desdobrou em discussão mais amplamente por ocasião das clínicas públicas voltada para o público, para o grupo da época da ditadura, foi pensar que a ditadura começou na década de 60. A ditadura começou quando a gente chegou aqui no Brasil. Negros foram torturados e os instrumentos, inclusive, usados pela ditadura no Brasil são instrumentos inspirados nos instrumentos utilizados contra negros e negras. Então, a tortura no Brasil era mais ampla do que a década de 60. E acho que se restringir só nesse período é um case, né? É importante, não estou dizendo que não é importante, mas também evidencia como alguns temas são mais importantes do que outros. Nesse sentido, eu acho que passou da hora da gente poder instituir uma ação pública que passa, inclusive, pelo reconhecimento da violência de Estado vivida historicamente por negros e indígenas, fundamentalmente. Você vê que é tão gritante a situação dos indígenas que a gente pouco fala, né? Mas a violência foi tamanha, a gente conseguiu sobreviver e os indígenas quase que foram exterminados. Então, a gente poder pensar esses dois grandes grupos, acho muito importante. Acho importante o Estado ser responsável e, fundamentalmente, acho que a psicanálise precisa se dar conta do país que ela vive, né? Ela está num país que se recusa a reconhecer a instituição da escravização e da escravidão como um espaço de violência e como uma herança que perdura até hoje. E é preciso que a gente institua mecanismos de superação de um trauma que é um trauma histórico e que afeta todas nós, né? Interessante, a gente está, né, encerrando, como você disse, mas eu participei de uma experiência de constelação familiar, que a psicanálise torce o nariz, né?
em que se constelava um fato histórico que foi muito interessante, porque o fato histórico constelado foi a escravidão. E a experiência pessoal que aquelas era um grupo eminentemente jovem, viveram nessa constelação, foi muito interessante, né? Porque trouxe, inclusive, uma dimensão que até então a gente nunca tinha pensado, que é de um envergonhamento dos meus não terem feito nada para que isso deixasse de acontecer, né? Então, há coisas no imaginário que a gente ainda não acessou e que merece um trabalho para a gente poder, inclusive, ampliar a compreensão do que é um trauma histórico e de como esse trauma vigora nos nossos corpos até hoje. Então, por exemplo, tem uma questão importante que a gente viveu numa das novelas que a Globo passou, em que revivia-se cenas de mulheres de violência, em que houve toda uma movimentação das mulheres negras no sentido de que essa novela saísse do ar, porque o nível de sofrimento que ela produzia era para além do que assistir apenas uma novela, o que nos dá a dimensão de como essas marcas estão no nosso corpo e de como, né, uma cena pode reativar memórias que são dos meus ancestrais, né? Então, acho que é isso. Acho que trabalhar para instituir espaços para olhar esse trauma coletivo, ele vai ser bom para todo mundo, não só para negros e negras, mas para todas as brasileiras e brasileiras. Com certeza, com certeza. Olha, Maria Lúcia, te agradeço muitíssimo. Obrigada, Rafael, pela companhia nessa viagem. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por Atoca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.